Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, agora para meditar na tua santa palavra. Para isso pedimos que o Senhor nos auxilie através do teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco e que o teu Santo Espírito gere em nós mudanças a partir de hoje, diante das coisas que talvez vamos relembrar ou ainda aprender nessa manhã. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à palavra que foi ministrada por mim há quase 60 dias, foi no dia 11/8, onde nós vimos como deve ser a nossa conduta como maridos e esposas, né? Isso lá em Efésios ainda, capítulo 5, verso 22 ao 33. Para continuar falando sobre família, filhos e atitude e conduta de nossa como cristãos, nós precisamos relembrar que Paulo ele instrui a igreja lá no verso 18 a encher-se do Espírito Santo, né? Verso 18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então é uma ordem para nós, é uma continuação aqui do texto, assim como nós vimos sobre marido e esposa, né? Paulo falando de marido e esposa, a partir do verso 22 ele trata a questão da sujeição, como é que nós nos sujeitamos uns aos outros, né? A mulher faz isso como? Ela se sujeita ao marido, amando e sendo submissa a ele. E o marido amando a esposa, né? Alguns irmãos até se escandalizaram, né? Que, poxa, o marido tem que se sujeitar à mulher. De fato o texto ensina isso, né? Nós nos sujeitamos às nossas esposas, maridos, amando elas, e elas se sujeitam a nós, esposo, nos respeitando, sendo submissas. A questão dos filhos aqui está dentro dessa mesma sujeição mútua, né? Pais, filhos e pais, ou vice-versa. Prometo que daqui a pouco eu paro de mexer no microfone. Algumas considerações que eu gostaria de colocar antes de nós adentrarmos ao texto. É fato que nós estamos vivendo numa época marcada por uma geração de crianças, adolescentes e jovens bastante desobedientes aos seus pais. E talvez você se identifique com isso, talvez você identifique isso na sua comunidade, na sua família, né? Até mesmo na igreja. Nós vemos isso nos shoppings, nos aeroportos, nas escolas. Eu estava vendo uma notícia certo tempo atrás de um aeroporto onde um voo ficou parado por 45 minutos por conta de uma criança que não queria colocar o cinto de segurança, né? Se fosse comigo seria diferente, mas amém. Então isso demonstra o quê? Uma atitude de falta de obediência aos pais, né? Imagine você, um voo parado, as pessoas daquele voo se submetendo a essa situação, né? E pelo que eu li o texto, né? Ninguém bota a mão no meu filho. Então são realidades que a gente vê isso em todo lugar. Hoje também há um desprezo pelas autoridades de um modo geral, sejam elas civis, religiosas, professores, nós vemos muito isso. Talvez porque no passado houve um abuso de autoridade, um certo autoritarismo, né, de alguma maneira, um uso errado da autoridade, fazendo com que muitos não quisessem mais estar debaixo da autoridade de ninguém. Se nós pararmos para analisar, isso foi acontecendo com o passar do tempo. Mas isso tem afetado, de todas as formas, a família, minha casa, sua casa, a sociedade e também a igreja. Lembrando que nós devemos ter uma conduta de cristãos baseados na palavra de Deus. As famílias cristãs, elas sentem a influência desse espírito que está presente na sociedade. Quando eu falo espírito, não falo de um demônio se levantando ou coisa desse tipo.
mas de algo que está intrínseco hoje em nosso meio. Por exemplo, a psicologia moderna, profundamente influenciada pela ideia de que a pessoa nasce neutra, é boa intrinsecamente, que ela aprende a fazer coisas erradas com o convívio social, ou seja, com o convívio com outras pessoas, mas ainda assim ela é boa. A gente ouve falar muito isso sobre as crianças, tadinho, é inocente, é um anjinho de Deus. Que ela muitas vezes não precisa da autoridade, só precisa de uma direção, de tempo para que o homem interior dela se desenvolva. Então a gente ouve isso na tal psicologia moderna, nos tempos atuais. Temos exemplo de alguns métodos pedagógicos, não quero brigar com os professores aqui, mas que defendem a educação sem o uso de autoridade. A criança tem um professor dentro dela. O papel do professor é simplesmente ser um facilitador. Deixa a criança fazer o que ela quiser, porque ela vai descobrir um dia o caminho dela. Porque todo ser humano é bom de nascença. Aquela história que a criança é inocente. Isso está errado. Se você não sabia disso, você tenha ciência nessa manhã, esse pensamento é errado. A Bíblia diz exatamente o contrário. Nós somos pecadores, somos corrompidos completamente desde o nascimento. E a criança entregue a si mesma vai envergonhar os seus pais. Isso é fato. Temos ainda a intervenção do Estado na família, como se já não bastasse, dizendo de que maneira devo ou não criar os meus filhos, minhas filhas ou seus filhos. Se posso ou não corrigi-los com uma palmada, ou com os conselhos que eu quero ou devo dar para ele. A gente tem visto o Estado se metendo muito nessa questão. O que o Estado tem a ver com isso? A gente pode entender a preocupação com a violência, com o espancamento, que de fato acontece em muitos lares, mas isso acontece, essa atitude do Estado acaba sendo um excesso, ou seja, generalizou-se tudo, não pode mais nada. Existiam os fatos onde as crianças foram agredidas e ainda existem, mas o Estado entra aqui então e diz, não, agora ninguém bate mais, agora ninguém corrige mais, porque é crime. Então, infelizmente, cortou-se toda a correção dos filhos. Embora eu não me coloco nessa situação, eu corrijo. E eu sei que alguns irmãos também fazem isso. Amém? Temos ainda crianças criadas pela babá, pela doméstica, pela TV, na melhor das hipóteses pelos avós. Isso é bom, até um certo ponto. Mas, na grande maioria das vezes, os pais biológicos acabam perdendo a autoridade para com seus filhos. Eles precisam obedecer, e eles estão sujeitos ao governo dos seus pais sobre as suas vidas. Em Romanos, Paulo faz uma lista dos vícios de uma geração e de uma sociedade decadente daquela época. Não vamos adentrar ao texto aqui, depois se você quiser ver na sua casa, Romanos 1, 28 ou 32. Os filhos, eles estão no meio dessa lista. Paulo cita ali filhos desobedientes aos pais, comparando com homens maus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, Paulo volta a referir-se a filhos desobedientes aos seus pais como sinal de deterioração dos valores morais de uma sociedade. Isso é indiscutível. Se nós vemos o ser humano, as crianças, os jovens, os adolescentes, do jeito que estão, na sua conduta para com seus pais, fala dessa deterioração. Nós, como igreja e povo de Deus, não temos que seguir o espírito dessa época, o jeito dessa época, a cultura dessa época. O espírito da época em que vivemos é um espírito mundano, de pessoas que muitas vezes não conhecem a Deus. Uma sociedade que sabemos que é marcada pela ausência de Deus. Mesmo aqui, homens e mulheres, pais que se dizem até cristãos. A igreja foi sempre contra a cultura, e quando eu falo cultura aqui, eu não falo cultura germânica, cultura italiana, mas falo de condutas mundanas. A igreja sempre esteve na contramão da época, ou seja, desde os tempos de Cristo, desde o tempo dos apóstolos até hoje, nós andamos na contramão daquilo que o mundo muitas vezes acha correto. Nós não nos guiamos pelo que eles dizem estar certo ou errado. O
que o mundo diz estar certo ou errado. Nós nos guiamos pelo que a Bíblia diz. Ela é para nós infalível, é a nossa regra de fé e conduta. Aprendemos isso aqui. Dito isto, vamos à exposição do texto em si. Embora sejam só 3 versículos, eu gostaria ainda de falar sobre os pais aqui, mas creio que não será possível na data de hoje. Mas vamos ver então o que Paulo quer nos ensinar sobre a obediência dos filhos. O verso 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Esse obedecer aqui significa colocar-se debaixo da voz de alguém. O filho ouve o que está sendo dito e ele se submete àquela ordem, àquele ensinamento, àquele conselho. O pai ou a mãe fala e ele se coloca debaixo dessa autoridade. Pelo menos deveria ser assim: ouvir e obedecer. A obediência aos pais na Bíblia, ela envolve mais do que cumprir ordens e seguir conselhos. Preste atenção. Não é uma coisa, não é uma ditadura. Você deve obedecer, porque o seu pai é bom, porque o seu pai é correto. Não se limita a isso. Significa respeitar os pais, honrar os pais, tratar com dignidade, considerá-los e até sustentá-los quando for necessário. Eu creio aqui que ninguém veio de outro planeta, então todos nós somos filhos. Alguns talvez perderam seus pais, seu pai, sua mãe, como eu, perdi pai, mãe, madrasta. E hoje, de fato, sinto remorso e até arrependimento por não ter honrado e respeitado, ou até mesmo cuidado dos meus pais como deveria. Claro, me faltava o entendimento, o despertar de Deus acerca dessas coisas, que a cultura mundana não nos ensina, ou ensina superficialmente. Respeitar os pais, honrar, tratar com dignidade, considerá-los e até sustentá-los quando for necessário. Isso faz parte do honrar pai e mãe que nós encontramos aqui nesse texto. Ou seja, quando nossos pais, ou seus pais, ficarem velhinhos e desvalidos, eles precisam receber esse cuidado. E talvez esse possa ser o maior investimento que um pai possa fazer. E é por isso que eu queria ter 4, 5 filhos, para lá no futuro, quem sabe, ter o maior número de filhos para ter essa segurança. Se os filhos forem crentes, eles irão cuidar de nós, cuidar dos pais. Afinal, os pais passaram a vida toda cuidando de nós, de você que é filho, que é jovem, talvez solteiro ainda, que ainda não saiu da casa da sua mãe. Pais aqui não significa só a figura masculina, mas significa pai e mãe. Ou então, ambos, ou seja, ambos merecem essa honra e essa dignidade. Não está falando só da figura paterna. Nós vimos aqui então o que era obedecer, no verso 1, onde Paulo está pedindo, mandamento. E vamos ver o oposto de obedecer. Muito fácil, Desobedecer, não escutar os pais, fazer o contrário daquilo que eles estão dizendo, isso também é desobediência. Desrespeitar, tratar com afronta, com desprezo, abominar, amaldiçoar, abandonar, envergonhar publicamente, zombar e nunca perdoá-los. Eu não sei se você já passou por uma situação semelhante, ouviu alguém falando algo semelhante. Eu não perdoo meu pai, eu não perdoo a minha mãe. Nós vivemos numa sociedade, num tempo onde que os filhos guardam mágoas dos seus pais e às vezes levam isso até o túmulo. Presenciei isso numa família bem próxima, há pouco tempo atrás. Quando falo família, falo da minha, não estou falando dos quais eu aconselhava. Tem filhos adultos que guardam mágoas dos pais, ressentimento, rancor e raiva. Isso não está correto, meus irmãos. Então, falando do oposto de obedecer, caberia aqui todos esses conceitos. Filhos, o que seria filhos aqui nesse texto? Filhos, obedecei. O apóstolo Paulo, ele não dá dicas aqui da questão da idade, Até que idade? Até os 18? Até os 21? Não fica aqui uma dica clara de que idade Paulo está falando na questão ou na situação de filho. O bom senso pode nos dizer que Paulo está falando primariamente aqueles que, enquanto dependentes, ou seja, aqueles que ainda moram com seus pais, ou estão debaixo da autoridade dos seus pais.
Às vezes não tem idade, né? Às vezes o camarada casa e continua morando com os pais. Isso até um certo ponto é bom. Por exemplo, nos Estados Unidos, o filho já sai de casa aos 16 anos, 17 anos, e vai dividir um apartamento, né, com outro jovem para poder estudar e passar ali seus 5, 6 anos, não sei, né, longe dos seus pais já. No Brasil, os filhos, como eu falei antes, às vezes casam e ainda ficam morando com os pais, muitas vezes. Mas são culturas distintas, né, países que têm culturas diferentes. Então, aqui nós não podemos colocar um limite, nós não vemos Paulo colocando um limite acerca da idade do filho quanto à obediência aos seus pais. Quais os motivos, então, dessa obediência? Por que o filho deve obedecer ao pai? Paulo coloca 3 motivos. Deus sempre faz isso, ele nos dá razões para obedecer. Ele não precisaria fazer isso, né? Mas ele dá. Por que eu devo obedecer ao meu pai? Por que eu devo ser obediente? Por que eu devo honrá-lo, amá-lo e respeitá-lo? Deus, então, na sua infinita misericórdia, ele dá essas razões, embora não precisasse. Ele é Deus, ele é soberano, não precisaria fazer isso. A primeira, ele diz que nós devemos obedecer porque isso é justo. Nós vamos ver isso lá no início do verso 1, no final, né, do verso 1. Porque isso é justo. Por que seria justo? Talvez por causa da idade deles, dos cabelos brancos muitas vezes, que alguns acham que não significa muita coisa, mas significa uma experiência de vida, né? O pai ou a mãe viveu mais que o filho, ele tem mais experiência, eles passaram por alguma situação semelhante, eles conhecem determinada circunstância que o filho talvez esteja passando, ele entende um pouco melhor da vida. Esse um pouco aqui entre aspas. É justo que você e eu, como filhos, ouçamos por uma questão de gratidão. Se você não tiver nenhum outro motivo, se você, filho que está aqui nessa manhã, tem seus pais vivos, se você ainda depende deles, está debaixo do teto deles ou não, se você não tem nenhum outro motivo, faça isso por gratidão. Eles cuidaram de você, seus pais, gastaram tempo, gastaram recursos, pagaram seus estudos, investiram em você. Ou seja, os pais gastam suas vidas pelos filhos. E você que ainda não é pai e mãe, se prepare, você vai passar por isso. Você que assim o deseja. Foi assim que Deus determinou, quando Ele estruturou a raça humana e a sociedade humana. Ele fez isso como? Estruturando através da colocação de autoridades, né? Nós vemos isso no governo, na sociedade, na igreja, na família. Vimos isso a questão do marido e a esposa, que a esposa deve se submeter à autoridade do marido. Então, foi assim que Deus estruturou. Então, vimos aqui o primeiro motivo para que nós, como filhos, devemos obedecer aos pais, é porque isso é justo. O segundo motivo é porque está escrito na lei de Deus, na palavra de Deus. Honra teu pai e a tua mãe. No verso 2 está escrito isso. Paulo cita aqui o Antigo Testamento. É o 5º mandamento da lei de Deus, que eu sei que os irmãos já estudaram aqui. E inicia a 2ª tábua da lei de Deus. Nós vamos ver isso lá em Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16. Não há necessidade de abrirmos nossas Bíblias, mas Paulo está citando aqui, essa é a lei de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Vocês devem obedecer porque é um mandamento de Deus. Esse mandamento, ele é tão sério quanto aos outros. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. Aqui nós conseguimos entender a seriedade desse texto. A seriedade deste mandamento, desta ordem de Deus. Ele é um dos mandamentos. Se você e eu consideramos a lei de Deus e levamos a sério como referência e verdades imutáveis para nossas vidas, honrar pai e mãe está lá bem no meio, dividindo essas 2 tábuas. É o 5º mandamento, nós sabemos que eram 2 tábuas, então está lá dentro, está lá no meio, dividindo essas tábuas. É a lei moral de Deus para nós. Terceiro ponto, qual motivo nós ainda devemos obedecer como filhos aos nossos pais? Porque há promessa nesse mandamento. Eu creio que a grande maioria de nós, não vou dizer a grande maioria, mas alguns de nós, eu me coloco aqui, tem um temor, né? Não, eu vou obedecer meu pai e minha mãe porque eu vou viver bastante. Salvo aqueles que querem partir para estar com o Senhor mais cedo.
mas é uma promessa de Deus, você precisa honrar o seu pai e sua mãe. De fato, é uma promessa aqui, que é o que o texto está dizendo, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Há uma dificuldade, falando teologicamente agora, de entender o que Paulo está de fato querendo dizer aqui, porque aqui é o 5º mandamento, mas já no 2º mandamento tinha uma promessa. Eu gostaria de ler com os irmãos Êxodo 20, verso 4 ao 6. Abra sua Bíblia lá, por favor. Êxodo capítulo 20, verso 4 ao 6. Deixa eu abrir a minha também, né? Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vemos uma promessa de Deus aqui, que Deus vai fazer misericórdia. Paulo está se referindo a uma promessa dentro da lei de Deus. Então, pode acontecer duas coisas aqui, interpretando esse texto teologicamente. Ou Paulo está se referindo a uma promessa específica, aqui, em honrar pai e mãe, né, para que seus dias se prolonguem, para que você tenha longevidade. Ou então, porque a promessa do 2º mandamento, ao qual nós lemos agora, ela é mais geral, né? Fala de algo mais amplo. Ou então porque este é um mandamento da 2ª tábua também, né? Começa a 2ª tábua com esse mandamento, talvez por isso Paulo está dizendo que é o primeiro mandamento com promessa. Então, falando de promessa ainda, dando continuidade, nós vamos encontrar aqui duas promessas. No versículo 3, a primeira promessa diz que para que te vá bem. O que significa esse te vá bem? Para que tudo de bom aconteça com você, para que você se suceda bem, para que você seja abençoado. Em outras palavras, Deus nos diz que vai abençoar os filhos obedientes. Olha que legal isso aqui. Não somente com longevidade. Com vida longa. Filhos adolescentes e jovens que amam, respeitam, cuidam, zelam, andam segundo as orientações dos seus pais, Deus vai abençoá-los. Então há uma promessa de Deus aqui de abençoar os filhos obedientes. E essa é a primeira delas. A segunda, Deus lhes dará longevidade. Agora acertei. E sejas de longa vida sobre a terra. É o que o texto fala. Então nós temos aqui a segunda promessa deste mandamento. No contexto original que essa promessa ela foi feita, na entrega dos 10 mandamentos, na perspectiva da terra prometida, o filho obediente permaneceria por muito tempo na terra prometida, assim como a nação de Israel. Isso era uma promessa de Deus, né, quando entregou os 10 mandamentos ao povo de Israel. Então, isso era algo histórico, uma promessa não só de viver muito, mas de viver bem e muito tempo na terra prometida. É uma das bênçãos da aliança que Deus tinha prometido a Israel. Transpondo para os dias atuais, nós falamos em longevidade, não somente em número de anos, precisamos entender isso, mas uma vida abençoada em comunhão com Deus. Paulo fala que isto é justo, que isso é bíblico, que isso agrada ao Senhor. Faz parte dos mandamentos de Deus, como nós vimos anteriormente. Há promessas de Deus aqui ao cumprirmos esse mandamento. Ok? Continuando, nós vimos quais são as promessas. Agora vamos ver como deve ser essa obediência. No verso 1, voltamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Vamos tentar entender um pouco esse no Senhor. Ele pode estar indicando que Paulo está dizendo que o filho deve obedecer aos seus pais como parte da sua devoção a Jesus Cristo. Lembrem que nós vimos isso em relação às mulheres, né? Sendo submissas aos vossos maridos como ao Senhor, como no Senhor.
Esse texto é reforçado lá em Colossenses capítulo 3, verso 20, que é a carta gêmea de Efésios, né? Nós vamos encontrar lá Paulo dizendo também que isto é agradável ao Senhor, ou seja, essa obediência no Senhor significa nada mais, nada menos que Cristo se agrada ao ver a obediência dos filhos nos pais. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Foi assim que ele organizou a sociedade, porque isso reflete ainda a relação entre pai e filho. Nós vemos isso na Trindade, Deus Pai, Deus Filho. Porque também isso é justo, como vimos no comentário anterior, porque isso também é correto. Aqui nós podemos fazer uma ligação, né? A criança ou adolescente que não teme a Deus, ele com certeza vai ter dificuldade em honrar e obedecer o pai e a mãe. E aqui eu lembro que é falado constantemente da importância de nós termos os nossos cultos familiares, né? O nosso ensino para os nossos filhos nas nossas casas. Precisamos ensinar nossos filhos a temer ao Senhor, para isso estar inculcado neles, para a partir daí nós queremos cobrar honra e obediência a nós. Se nós não ensinarmos essa sociedade, os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, sei lá, os nossos parentes, nós não vamos ver isso tão cedo acontecendo na sociedade. O problema da rebelião dos filhos contra os pais não é por serem quadrados ou retrógrados, muitas vezes. Ouvimos muito isso entre alguns jovens. Meu pai é um quadrado, meu pai está atrasado, parou no tempo. Estamos na era tecnológica, conectados, interligados. Não é por conta dessa rebelião, mas é porque a comunhão com Deus não vai bem. Eu lembrei da história de um menino que foi colocado de castigo, não se assustem, e o pai colocou ele no canto da sala, cheirando a parede. Eu sei que alguns talvez façam isso é saudável, eu aconselho, mas o pai, corrigindo o menino, fazendo com que ele entendesse a correção, você vai ficar de castigo aí, olhando para a parede tantos minutos. E o filho, o coração endurecido, não conhecendo, não temendo a Deus, ele fica ali de joelhos, sentado, olhando para a parede, e ele gira a cabeça para o lado e fala para o pai: eu estou aqui de joelhos, sentado, mas por dentro eu estou de pé. Então essa obediência, ela não pode ser imposta como uma ditadura. O filho não deve obedecer ao pai, porque se não obedecer vai apanhar ou coisa diversa. Não é esse tipo de obediência que Deus quer. Tem que ser de coração, precisa ser sincera, precisa ser justa. Nós vimos que isso é justo, obedecer a Deus como filhos, e também porque isso é bíblico. Quais os limites então dessa obediência? Será que é em tudo? Os filhos devem obedecer aos pais em tudo? Deixa-me voltar ao texto aqui. Filhos, verso 1: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nós vamos ver lá em Colossenses, novamente, a carta gêmea de Efésios, no capítulo 3, verso 20, que diz: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Vamos tentar entender esse tudo aqui. Esse em tudo significa que sempre o filho deve obedecer. Mas isso vale, como nós vimos também, para o marido e para a esposa, para casais, e aqui para filhos, onde os pais são de fato cristãos. Pais que não vão provocar a ira dos filhos, passando determinações injustas. Há momentos que filhos podem ficar num dilema, se os pais não forem crentes, ou muitas vezes se dizem crentes, mas não andam nos caminhos de Deus. Que dilema! Um exemplo prático, o pai está lá, tocou a campainha, vem um cobrador, cobrar uma dívida, e o pai fala para o filho: fala que o pai não está. É um dilema. Como nos colocaríamos numa situação dessa? Como você, filho, se colocaria numa situação dessa? Oremos para que isso não aconteça em nosso meio, em nossos lares, em nós, como povo de Deus, que de fato é um dilema. Obedecer a Deus
Nós precisamos obedecer a Deus e obedecer os pais. É preciso ainda entender a diferença entre o que é difícil e o que é contra a palavra de Deus, né? Já vi situações de filhos dizer: pai, isso não é justo, isso não está certo, isso é injusto. A Bíblia ela não vai condenar o seu pai se ele pedir para você tirar o prato da mesa quando você acabar de jantar ou almoçar. É uma atitude que talvez seja difícil para você, mas não é contra a palavra de Deus. Lavar uma louça, arrumar a cama, ajeitar o seu quarto, né? Lembrando que nós precisamos, como filhos, ser cheios do Espírito Santo. E isso não é falar em língua estranha, não é saltitar, não são atitudes peculiares de um momento, é no nosso cotidiano. Nós também vimos isso falando sobre casais. Já estou indo para o final da ministração. Queridos, fica bem claro que a obediência que nós devemos ter com os nossos pais, ela é bíblica, não é algo que é imposto, porque o pastor falou, porque o pastor ensinou. Não, é um mandamento de Deus, é a vontade de Deus. Eu gostaria, antes de finalizar, deixar alguns apelos para você que é filho, você que tem seus pais ainda, né, você que talvez está morando debaixo do teto dos seus pais, que você não se deixe influenciar por esse espírito mundano, como nós falamos antes. Não se deixe influenciar pelos seus amigos com seus maus hábitos, com sua má educação na escola, no trabalho, ou talvez até mesmo na faculdade. Que você não desafie ou se rebele contra os seus professores. Nós vemos isso acontecer cotidianamente nos noticiários, e os pais que vão lá e ainda assinam embaixo, né? Validam o que o filho fez. Isso é horrível. Que você possa se submeter à autoridade que é colocada sobre você, claro, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Um outro conselho, um outro apelo é que você coloque em ordem o seu relacionamento com seus pais. E talvez ainda hoje, se não aqui, ao chegar em casa, quando você tiver oportunidade, você peça perdão para ele, por ter envergonhado, por ter falado mal dele para os outros, por ter mentido, por ter desobedecido, por ter gritado, por ter desrespeitado. Outro conselho, procure gastar mais tempo com seus pais, e vice-versa, cabe para os pais com os filhos, né? Mas aqui falando dos pais especificamente, um dia você pode sentir remorso, você pode se arrepender de não ter dedicado mais tempo ao seu pai, como hoje eu me arrependo. Meu pai faleceu aos 52 anos, um homem novo, né? E eu com uns 20, 22, vida louca. Hoje sinto a necessidade de ter o meu pai comigo. Não necessidade, carência, né? Não, isso foi curado. Mas de poder ter honrado ele mais. Isso não aconteceu. Então, não deixe isso acontecer. Não leve isso para o túmulo. Você não vai conseguir fazer nenhuma dessas coisas que nós vimos aqui, né, sem o auxílio do Espírito Santo. Aqui estamos falando da plenitude do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Então, você que é filho, tenha convicção que você está produzindo o fruto do Espírito Santo. Amor, paz, domínio próprio, temperança, bondade, longanimidade e alguns outros que poderíamos citar aqui. Esse fruto vai ajudar você a se relacionar com seus pais. Não é que eles são chatos muitas vezes, ou incompreensíveis. Muitas vezes o problema está no filho. Um outro conselho, procure ver sua vida, como você está perante Deus. Se de repente você não está muito longe de Deus, está passando mais tempo conectado, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, e você não tira um tempo para Deus. Assim como talvez você não tire um tempo para os seus pais, um tempo de qualidade. E um último apelo, pare de reclamar dos seus pais e desprezar a autoridade deles. Eles foram instituídos por Deus para a sua vida.
Talvez eles não sejam perfeitos. Talvez eles sejam falhos em algumas coisas. Talvez eles errem no decorrer da caminhada como pai. Afinal de contas, nós que somos pais, quando tem o primeiro filho, a gente apanha bastante. Mas isso não é motivo para você desprezar essa autoridade. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vendo aqui se eu não esqueci de nada. Ok. Oremos. Senhor, mais uma vez te agradecemos por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Meditando nesses versos tão pequenos, tão simples, mas que muitas vezes passamos desapercebidos como cristãos, como pais ou até mesmo como filhos. Pedimos mais uma vez que a partir de hoje o Senhor nos auxilie, Pai, na meditação da tua palavra, com o auxílio do teu Espírito Santo a ensinar os nossos filhos no teu caminho, para que os nossos filhos temam ao Senhor, para que nós também possamos, a partir daí, cobrar essa devida obediência, essa devida honra. Ajuda-nos, Senhor, porque vivemos num tempo onde a sociedade está corrompida pelos maus costumes. Ajuda-nos a ser luz, Pai. Muitas vezes não precisamos abrir a nossa Bíblia ou sair com ela debaixo do braço, falando e falando a tua palavra, mas vivendo isso, Senhor, nas nossas casas, na educação dos nossos filhos. Que possamos ter autoridade, Senhor, quando necessário, para corrigi-los, porque a tua palavra nos ensina assim. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo difícil, Pai. Que essa geração, que a próxima geração, que os nossos filhos que virão, que os nossos netos que virão, sejam ensinados no teu caminho. E honrem seus pais, e amem seus pais, e obedeçam eles em tudo como diz a tua palavra, sempre. Nós te pedimos, Senhor, essas coisas e já te agradecemos por tua misericórdia, ao nos permitir meditar sobre isso. Em nome de Cristo Jesus, para honra e glória do teu nome. Amém.